Olá, seja muito bem-vindo a mais um grupo de oração, um dos departamentos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Unidos em Cristo, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Se você gostaria de deixar o seu pedido de oração ou também de agradecimento, pode fazê-lo nos comentários e logo a seguir queremos orar, levar a Deus o seu pedido ou também o seu agradecimento na oração geral. Quando no estudo de hoje queremos falar um pouquinho sobre o martírio ou a morte de João Batista. E qual o dia dentro do calendário litúrgico esta data é lembrada ou também comemorada. Quero convidá-los a ouvirmos uma canção e logo a seguir nós iniciamos com o nosso estudo da noite de hoje. Hoje quero cantar só coisas belas, nem ilusões, nem quimeras. Eu quero cantar a pura verdade, a realidade no meu coração. Havia tempos que o vento era tão gelado e tu assopraste no meu coração palavras quentes, porque havia tempos que o sol não brilhava e tu me iluminaste com o brilho da tua mão, porque havia tempos que as estrelas se esconderão e tu me guiaste no caminho da salvação. Agradeço a ti porque me protegeste, agradeço a ti porque me guiaste e porque gravaste o meu nome nas tuas mãos. Penso agora e louvo a ti, meu Deus. Havia tempos que o vento era tão gelado e tu assopraste no meu coração palavras quentes, porque havia tempos que o sol não brilhava e tu me iluminaste com o brilho da tua mão, porque havia tempos que as estrelas se esconderão e tu me guiaste no caminho da salvação. 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 Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que chegou agora, obrigado pela presença em mais um grupo de oração, quando hoje queremos falar um pouquinho sobre o martírio de João, qual o significado dele, o que nós podemos aprender com ele também. Antes disso, quero convidá-los a iniciarmos com a invocação, e nós fazemos isso em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los também a orarmos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E hoje quero convidá-los a utilizarmos
o hino 443 do Inário Luterano, que tem como base a oração do Pai Nosso. E essa oração diz assim: Ó nosso Pai que está no céu, escuta a voz dos filhos teus. Em nome do Senhor Jesus, que nos em graça a ti conduz. Teu nome faze-nos honrar e na palavra nos firmar. Concede-nos, ó bom Senhor, vivermos santos em amor. Teu reino venha erigir, aqui na terra e no porvir. Aqui se faça junto aos teus, a tua vontade qual nos céus. Ao carregarmos nossa cruz, alívio dá nas trevas luz. O pão diário queiras dar, e nossa vida abençoar. As nossas culpas vem perdoar, e do teu favor nos outorgar. Que sempre ao nosso devedor perdoemos, sem guardar rancor. Protege-nos da tentação, do mundo vil e da opressão, e livra-nos de todo o mal. É mau o mundo ter real, da morte eterna o seu horror, nos salva e abriga, ó Salvador. Amém, assim se faz, amém. Por graça nossa fé mantém, e não nos deixes duvidar do que devemos suplicar. Em nome teu, por teu favor. Amém. No estudo de hoje, preparamos mais uma história bíblica, da qual nos fala sobre o martírio de João Batista. Se nós olharmos para o calendário litúrgico, nós vamos perceber de que João Batista ele é lembrado em duas datas diferentes no calendário litúrgico. Primeiramente, ele é lembrado no dia 24 de junho, quando é lembrado o dia de nascimento de João Batista. Mas ele também, depois, ele é lembrado mais adiante, dentro do calendário litúrgico, quando ele, na verdade, é lembrado, então, assim, a sua morte ou o seu martírio. E esta data, ela é lembrada em 29 de agosto. Hoje queremos ver um pouquinho sobre o que levou o martírio de João e, claro, sempre o que nós podemos aprender com ele. João Batista era um judeu, ele era nascido na Judéia. A Judéia hoje, atualmente, é Israel. João era filho de Zacarias, que também era descendente de Arão e Isabel. João, na verdade, ele foi o último profeta do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, o que dá início ao Novo Testamento, ou chamado também de o precursor do Novo Testamento. Estima-se que João Batista tenha vivido por volta do ano 2000 a.C. e até 27 depois de Cristo. Nós não sabemos exatamente a data, tanto do nascimento exato de João Batista, nem de sua morte, como também não sabemos o nascimento exato de Jesus. Se nós olharmos para uma cronologia bíblica pelos evangelhos, nós vamos ser levados a uma data que aproximadamente gira em torno do ano 4, entre 3 a 4 depois de Cristo. Isso quer dizer que Jesus, claro, ele não nasceu já com 4 anos, mas o relato histórico nos leva até esta data. Por isso, nós não sabemos a data certa do nascimento de Jesus, o seu ano exato. Por isso, estima-se. Assim também João Batista. E como nós sabemos, João Batista ele era primo de Jesus, né, filho de Isabel e de Zacarias, e João Batista, na verdade, ele nasceu então antes de Jesus. Isso fica claro, e isso é certo, porque quando Maria recebe a visita do anjo, e esse anjo comunica a Maria de que ela seria a mãe do Salvador Jesus, então Maria, logo após saudar o anjo, ela sai ali de sua casa e vai visitar Isabel, com quem ela fica por alguns meses.
E então, quando ela chega lá e ela saúda, na verdade, Isabel, e Isabel saúda, então, Maria, o texto vai dizer de que o menino, João Batista, na barriga de Isabel, ele se mexe, ele se movimenta. Isso porque o texto bíblico vai dizer que ele reconheceu de que Jesus agora estava, então, na sua presença. A mãe do Salvador Jesus estava diante dele, Maria. Então, Maria também já estava grávida após Jesus ser concebido pelo Espírito Santo e o anjo ter anunciado a ela que ela seria a mãe do Salvador. E quando ela, então, visita agora Isabel, Isabel já está grávida. João Batista, então, ele é um pouco mais velho do que Jesus e ele vem a ser, então, primo de Jesus, por causa do parentesco de Isabel e de Maria. Assim, nós chegamos a uma data próxima de 2 antes de Cristo, que João pode ter nascido, até 27 depois de Cristo. O nascimento dele foi anunciado também por um anjo, como a exemplo de Jesus. O anjo Gabriel, que foi enviado, então, da parte de Deus, quando o pai dele, Zacarias, estava no templo queimando ofertas, queimando incenso. E o pai de João Batista, Zacarias, ele havia sido então escalado justamente para aquele período, para que ele então oficiasse no templo. E uma vez ele estando no templo, ele já era de idade, tanto Zacarias como Isabel, e quando ele estava oficiando no templo, então o anjo veio e disse a ele que eles iriam ter um filho. Na verdade, o pai de João Batista, Zacarias, ele duvidou num primeiro momento. E como castigo, o texto bíblico vai nos dizer de que ele ficou mudo por algum tempo até o nascimento do menino, até o nascimento de João Batista. E para que ele pudesse dar o nome para João Batista, ele escreveu, diz o texto, numa tabuinha, o nome que deveria ser dado, então, para João Batista. E assim, quando João Batista nasceu, ele recebe, então, esse nome, e então Zacarias volta de novo a poder falar. Tanto Isabel, a mãe de João Batista, quanto também Zacarias já eram de idade. Aqui talvez nós vamos ter uma semelhança muito grande quando falamos de Abraão e Sara, que também já eram avançados de idade e que Deus, na verdade, havia prometido um filho para eles, Isaque, o qual depois Deus vai pedir que Abraão sacrificasse. E ali temos, então, todo também um simbolismo, como seria a morte de Jesus depois no seu sacrifício. O filho único seria sacrificado. Embora que Deus não permitiu que Abraão, então, sacrificasse Isaque. Mas ele provou a fé, e isso está registrado, então, no texto e contexto bíblico, e assim Abraão também passa, a partir daquele momento, a ser conhecido como o pai da fé. E assim também agora aqui no Novo Testamento, quando, então, Zacarias e Isabel, avançados em idade, agora, então, pela visita do anjo, como uma promessa de Deus, ela então terá um filho. E o nome dele, então, seria João Batista. O nascimento dele se deu logo após, então, esse anúncio do anjo, né? E depois que Maria, então, deixou a casa de Isabel, voltando para a sua casa, logo depois, então, João Batista nasceu. E como ele era judeu e também os seus pais, eles cumpriram o rito da circuncisão. Assim, no 8º dia, ele foi circuncidado de acordo com era a lei do povo judeu. Essa lei agora deixava de valer depois, então, da morte de Jesus. Porque com a morte de Jesus, toda a lei ela é cumprida. Jesus também, ao 8º dia, foi circuncidado. Isso era um costume do povo judeu que Deus instituiu ainda com Abraão. Quando Deus pediu que Abraão sacrificasse, circuncidasse Isaque,
e também circuncidasse todo o homem do povo de Israel, como uma marca de que aquele era o povo escolhido. E assim João Batista, então, quando ele nasceu, ao 8º dia, ele foi circuncidado. E era também nesta ocasião que se dava o nome, então, para a criança. Assim também aconteceu com Jesus. Ele nasceu lá na estrebaria, em Belém, e aí ao 8º dia, quando ele foi circuncidado, ele recebe então o seu nome, e ele é circuncidado de acordo com o costume judeu. Isso porque para que toda a profecia, todo o ensino de Deus do Antigo Testamento fosse cumprido assim na pessoa de Jesus. Assim Jesus cumpre a lei do Antigo Testamento quando ele é circuncidado e depois ele é então batizado por João Batista. E a partir dali, o povo agora não é mais circuncidado, mas agora o povo passaria então a ser batizado. Mas ainda vamos ter uma outra mudança no batismo, que não será como o batismo de João, que foi para com Jesus, para a confissão de pecados e para o arrependimento, mas o próprio João vai dizer de que depois dele vem alguém que os batizará com água e com o Espírito. João Batista ali está fazendo uma referência ao que aconteceria algum tempo depois, no dia de Pentecostes. Isso porque quando Jesus foi batizado por João, o céu se abriu, e então uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, pairou sobre Jesus, e a voz do céu, que era a voz de Deus, disse: "Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi." E a partir dali, então, depois, agora as pessoas eram batizadas com água e com o Espírito Santo. Então vamos ter aqui agora o início do batismo com água, como nós ainda temos na igreja cristã nos dias de hoje. E do porquê não temos mais a circuncisão. Sabemos que a igreja primitiva, ela teve um longo debate dentro da sua história, depois da morte de Jesus, quando ele subiu ao céu, e algumas pessoas então foram levadas até a presença de Pedro, Tiago e também Paulo, o apóstolo, e essas pessoas questionaram então se todos aqueles que eram cristãos, aqueles gentios que se tornariam agora cristãos, mesmo não sendo judeus, se eles deveriam passar pelo rito da circuncisão. E então, depois de eles fazerem uma assembleia em Jerusalém, sob o comando de Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, Pedro, então, juntamente com Paulo e os demais, chega à conclusão de que não se deveria mais fazer a circuncisão, nem do povo judeu, que era cristão, nem dos gentios, que agora haviam se convertido, então, ao cristianismo. Porque eles entenderam de que com a morte de Cristo, toda a lei de Cristo, toda a lei de Deus foi paga em Cristo. E assim também, então, tem a ver com a circuncisão, da qual ainda João Batista, né, e Jesus, então, passaram e tiveram aí esse rito ao 8º dia, como também era o costume. A vida desse profeta, ela tem o seu ponto alto, João Batista, quando ele chega até Jesus, e agora então Jesus pede para que ele o batize. Assim, João batizava para arrependimento, perdão dos pecados. Foi assim o primeiro a batizar com água. Ali já temos o início. João batizou Jesus com água, mas não com o Espírito, como nós vamos ver que vai acontecer depois. E é ali que começa oficialmente o ministério também de Jesus, quando ele é batizado por João, lá no Rio Jordão. João havia passado um certo tempo no deserto, e a gente sabe que o deserto, naquela época, a pessoa fazia um retiro como uma forma de se purificar ou também de se preparar para algo que aconteceria. Vamos ver de que o Espírito Santo também levou Jesus ao deserto por 40 dias, onde ele teve fome e foi tentado pelo diabo, como diz o texto bíblico.
Assim também vamos ver na história de João Batista, que antes dele começar o seu ministério, ele estava no deserto. Não sabemos ao certo quanto tempo ele estava no deserto, porque o relato bíblico não o menciona, mas sabemos que ele veio do deserto. E ele estava vestido, então, com pele de animais, ele usava um cinto de couro e ele se alimentava com mel e também com gafanhotos, que numa determinada oportunidade, quando estudamos aqui, ouvimos aqui em junho, dia 24, o dia de João Batista, nós comentamos um pouquinho como eram esses gafanhotos e que eles poderiam então servir como alimento. É um inseto com um grande potencial de proteínas, ao mesmo tempo de sustentabilidade. Ainda hoje, em alguns locais, se faz o uso do alimento de gafanhotos, por eles serem, então, insetos com uma grande quantidade de proteínas. E João, então, se alimentava destes animais e também comia, então, mel que ele achava, então, no deserto, mel silvestre. E quando ele veio, então, do deserto, uma das primeiras coisas que ele fez, ele conversou com algumas pessoas que estavam com ele, e então logo Jesus já vem até o encontro dele e pede para ele ser batizado. João Batista agora, então, batiza Jesus, e ali começa o ministério de Jesus. E quando nós olhamos agora para o personagem de João, vamos ver de que a partir do início do ministério de Jesus, o ministério de João Batista começa a diminuir e a desaparecer até a sua morte. Porque João Batista vem num crescendo como preparando o caminho para Jesus, e quando Jesus chega, João Batista é que sai de cena, e agora então o próprio Filho de Deus é que entra em cena. E assim vamos ter então a morte de João Batista, pouco tempo depois, quando ele batizou Jesus. Também não temos um relato bíblico e também não podemos afirmar quanto tempo isso aconteceu depois de que Jesus foi batizado por João. João, então, acabou sendo preso porque ele, então, havia declarado ou acusado o pecado de Herodes, porque Herodes estava tendo um caso com a sua cunhada Herodíades, esposa do irmão de Herodes, e João Batista sabia disso. E João Batista, então, agora, num determinado momento, ele fala para Herodes de que aquilo que ele está fazendo é pecado, de que aquilo que ele está fazendo é adultério, é um erro. E então, João ficou preso por algum tempo, e numa das festas de Herodes, a filha de Herodíades estava dançando para o rei, e o rei ali faz uma promessa para ela, que ele gostou tanto da dança dela e achou ela bonita, que ela poderia pedir o que ela quisesse, até metade do reino dele, se fosse o caso. Porém, ela não sabia, a menina, o que pedir, ela pediu então para a mãe. E como Herodíades, então, estava preocupada com João Batista, porque isso podia expor ela, e também poderia expor Herodes, colocando, quem sabe, até em dificuldade o reinado dele, ela não pensou duas vezes, e ela pediu, então, a cabeça de João Batista numa bandeja. E assim aconteceu. O rei, mesmo triste, porque o rei Herodes gostava de João, ele admirava João, ele gostava de ouvir João falar, e quando então ele soube desse pedido, ele ficou triste, diz o texto. Mas como ele havia prometido, ele então mandou cumprir a ordem. Assim os guardas decapitaram então João na prisão, e ele então colocaram a cabeça dele numa bandeja e trouxeram ela então para apresentar para Herodíades. Então, João, uma vez estando preso ali, ele foi decapitado, né? E os seus discípulos, então, vieram e pegaram o corpo e depois o sepultaram. Nós vamos ver de que João, então, foi sepultado literalmente sem a cabeça, porque ela havia sido decapitada. Mas, no primeiro momento, Jesus ali, ele fica sabendo dessa história, e João
Batista, que João Batista havia morrido, e Jesus então fica triste. Mas ele vai dizer de que não haverá mais profeta tão grande quanto João Batista. Isso porque terminou agora o período das profecias do Antigo Testamento, e agora temos aqui o início do Novo Testamento, já com o nascimento, a morte de João Batista, o batismo de Jesus, e agora então no ministério de Jesus. Assim, João Batista ele é lembrado dentro do calendário litúrgico em duas datas especiais ou específicas. A primeira delas, ele é lembrado no dia 24 de junho, quando João Batista é comemorado o seu nascimento, o dia 24. Mas também no dia 29 de agosto é lembrado o dia do seu martírio. E assim nós também temos essa data no calendário litúrgico. Assim como já falamos aqui de outros personagens, Pedro, Paulo e outros, nós sabemos de que esse dia não é um dia para venerar João Batista, ou quem sabe para orar para João Batista. Porque, na verdade, ele foi uma pessoa como outra qualquer, foi um aprendiz de Jesus, foi um profeta que fez a ligação do Antigo Testamento para com o início do Novo Testamento. E ele, então, depois de ser batizado, depois de batizar Jesus, então ele é preso, ele morre, ele é decapitado, e assim o dia 29 de agosto passa a ser lembrado o dia do martírio de João Batista. Poderíamos, quem sabe, dizer de que este foi o primeiro mártir da igreja cristã, se nós considerarmos aqui já o início do ministério de Jesus. Porque vamos ver de que Estevão é o primeiro mártir a ser considerado pela igreja cristã, a igreja primitiva. Mas se nós olharmos para a vida de João, como ele acreditava em Jesus, e ele próprio aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós vamos ver de que João foi literalmente morto também, não somente por não negar a sua fé, mas por falar a verdade, por testemunhar a verdade, por ser um homem justo e correto ao mesmo tempo. E como ele então não se retratou daquela repreensão para com Herodes, e Herodes havia feito aquela promessa, agora João então ele é morto. Ele então estava aprisionado, numa prisão que ficava na província da Pérea. Pérea hoje é atualmente onde fica a Jordânia. E existem, na verdade, dois grupos que interpretam a respeito do destino da cabeça de João Batista. Quando então nós nos perguntamos aonde teria ficado a cabeça de João Batista depois de ele ter sido decapitado, porque os discípulos vieram e recolheram o corpo de João e o sepultaram. Mas a grande pergunta é, onde é que ficou a cabeça de João Batista? Qual foi o fim dela? E temos um grupo que vai dizer de que Salomé, que era filha de Herodias, ela era também para o rei Herodes, O rei Herodes naquela época era o Antipas. E assim vamos ter dois grupos aqui dentro que vão nos trazer algumas informações. O primeiro grupo, a cabeça de João foi queimada em uma fogueira na festa realizada no palácio. Os discípulos de João, então, trataram de sepultar somente o corpo. E foram, então, até Jesus e comunicaram a morte dele. Isso está em Marcos, capítulo 6. Esse é um conceito menos aceito. Então, tudo leva a crer que um grupo pensa de que, depois que João Batista foi decapitado, a cabeça dele foi queimada em uma festa no palácio. Mas ainda há um segundo grupo que vai trazer uma outra possibilidade. Samaria teria sido o lugar onde teria sido enterrada a cabeça de João Batista, junto com o seu corpo, que foi trazido pelos discípulos de João, que moravam naquela região por causa da pregação ali de João Batista. E esse teria sido o conceito mais aceito. O que também se leva a crer, e nós vamos ver dentro de um relato histórico, e claro,
esses dois grupos aqui não aparecem no texto bíblico. Esses dois grupos aqui são relatos extra-bíblicos, fora da história, da história bíblica. A história paralela ao texto bíblico é que vai trazer estes relatos, e talvez posteriormente em alguns outros livros também. Mas o que também a gente viu nesses relatos é que nesse segundo relato, de que a cabeça de João Batista teria sido sepultada ou enterrada em Samaria, esse relato vai trazer junto de que quem teria enterrado essa cabeça teria sido a própria Herodíades. E quando ela enterrou a cabeça de João Batista, conta a história de que provavelmente ela teria enterrado a cabeça de João Batista junto a um monte de esterco. E então, ali ela teria deixado, assim, enterrado a cabeça de João Batista, que depois, anos mais tarde, então, teria sido encontrado, e por isso, então, essa história de que a cabeça dele teria sido sepultada em Samaria. Nesse local, hoje, na Samaria, as pessoas lá veneram, então, aquela cidade, e além da sepultura de João Batista, que se encontram ali, onde tem algumas igrejas, inclusive construídas hoje, ainda vamos ter ali a sepultura de Eliseu, que também é lembrado, e também de Abdias, que também eram profetas e provavelmente foram sepultados ali. Hoje, segundo a história, a cabeça de João Batista estaria na igreja de São Silvestro, e isso é em Roma. E tudo leva a crer de que esse contexto é verdadeiro. Porque na época de Lutero, quando ele teria ido a Roma, ele então teria tido a oportunidade de visitar e ver a cabeça de João Batista como sendo uma das relíquias da igreja. Assim, vamos ver que a Igreja Católica tem várias relíquias. O que seriam as relíquias? Seriam partes de corpos, ossos, no caso João Batista aqui o crânio, outras pessoas ossos da parte do corpo, como de alguma perna, de algum braço, ou também de um próprio crânio de outros discípulos e assim por diante. Pedaços da cruz onde Cristo teria sido crucificado, os próprios pregos, o Santo Sudário, que até hoje é tão discutido e estudado, entre outros. Estes objetos a Igreja Católica chama de relíquias. E a cabeça de João Batista seria uma dessas relíquias, e num determinado momento Lutero teria tido aí a oportunidade de ter visitado e visto a cabeça de João Batista, o crânio de João Batista. Com a morte de João Batista, aqui vamos ter agora então o aprendizado. Se dá início ao martírio do que aqueles que seriam chamados posteriormente de cristãos. Depois, então, como dissemos antes, veio Estevão, o próprio Jesus também é morto, e também aqueles que o seguiam, os seus discípulos. E aí sempre vale a pena lembrar de que João não foi morto como mártir, porque João, na verdade, ele foi preso na ilha de Pátmos, e ele, então, no final de sua vida, ainda escreveu o livro de Apocalipse. Num primeiro momento, nesse aprendizado da morte, do martírio de João, nós podemos aprender de que ser cristão é oferecer a vida a Deus. Jesus, em vários momentos, alertou os seus discípulos que pela causa dele, por ele, eles seriam perseguidos. Jesus vai, inclusive, comentar de que eles seriam levados até aos tribunais, e ainda mais eles seriam mortos. E nós sabemos que isso aconteceu. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por não ser considerado ele próprio digno de ser crucificado como Jesus. Tiago foi jogado da torre da igreja de Jerusalém. Outros foram mortos a flechadas. Outros foram mortos sendo devorados por animais nas arenas, enquanto os romanos assim se divertiam. Então nós vamos ter que aqueles que seguiam Jesus, que eram denominados cristãos,
teve naquela época, já no início da igreja, uma grande investida por aqueles que não queriam que o cristianismo fosse adiante, para eliminar o cristianismo. E assim muitos cristãos então foram mortos. E Jesus, na verdade, justamente vai fazer esse alerta também para os seus discípulos. Por isso, o nosso primeiro aprendizado aqui é de que muitas vezes seguir Jesus significa ser perseguido pelo mundo, porque são caminhos diferentes, são caminhos opostos. Aquele que Jesus vai dizer, aquele que me seguir vai achar a sua vida, a vida para a vida eterna. Mas Jesus vai dizer, aquele que vai querer salvar a sua vida aqui nesse mundo e seguir o mundo, esse vai perder a sua vida. Então Jesus aqui faz uma oferta para os seus discípulos, já sabendo que João havia morrido e de que alguns outros discípulos, e de que os discípulos também provavelmente seriam mortos assim. Então há uma separação entre o corpo e também a alma a partir do momento da morte. E é esse aprendizado que nós temos aqui nesse primeiro momento. Num segundo momento, vamos ver de ser cristão é desafiar as ideologias do mundo. O que isso quer dizer? Ser cristão parece que é andar na contramão, é ser julgado por verdades. Verdades que a própria Bíblia vai nos trazer já desde o Antigo Testamento e principalmente depois ratificadas, explicadas, expostas pelo próprio Jesus. Verdades como, por exemplo, Jesus vai dizer, aquilo que Deus ajuntou não o separe o homem. Jesus está falando de que o homem não deve praticar ou não deveria acontecer a separação após o casamento entre um homem e uma mulher. E nós vamos ver que a sociedade hoje permite isso mediante leis. Isso é um direito da população. Mas nem sempre o que o direito do mundo nos oferece como sendo direito e verdadeiro tem o mesmo aval e a mesma aprovação dentro de um contexto bíblico como o ensinamento de Jesus. Esse é um dos vários exemplos que poderíamos citar bíblicos de que o mundo muitas vezes tem uma visão de verdades e agora no contexto bíblico vamos ter a partir de Jesus uma outra visão. E Jesus justamente convida os cristãos, alertando eles, porque andar nessa contramão, nessa ideologia do mundo, ela provavelmente poderia, e ainda hoje causa muitos problemas para os cristãos. Perseguições, difamações, zombaria, e em alguns países do mundo até a morte. Ser cristão é proibido. Em alguns países, como por exemplo na China, você não pode ler em público a Bíblia. Você só pode ter ela em sua casa e ler ela pessoalmente, somente para você. Assim, na China é proibido ter um culto cristão. É proibido você circular com a Bíblia em espaços da sociedade. Você pode ser preso e, inclusive, você pode ser morto. E assim, em outros países também ainda existe até a perseguição e a morte para pessoas que se denominam cristãs. E ainda um terceiro aprendizado que podemos ter com a morte de João é de que ser cristão é não ter medo da verdade. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes, quando as pessoas foram confrontadas com a verdade, já desde o tempo de Jesus, e principalmente nos dias de hoje, muitas pessoas abrem mão de sua fé, para que eles não tenham a sua vida ceifada, para que eles não tenham aí problemas na sua vida ou até problemas na sociedade ou com as autoridades. Se nega a fé. E um dos objetivos aqui com a história de João, principalmente pelo seu martírio, que é lembrado no dia 29, nós vamos lembrar de que João, ele traz justamente esse ensino, porque ele pagou com a própria vida pela verdade, porque ele anunciava, assim, o pecado e ele fazia com que as pessoas deveriam ter um arrependimento,
que as pessoas deveriam reconhecer o seu erro. Quando, por exemplo, João acusou Herodes e Herodíades do que eles estavam fazendo, eles deveriam ter se arrependido e terminado com aquela relação. Mas sabemos que aconteceu o contrário. Eles, inclusive, mataram João para silenciá-lo e eles continuaram, então, na vida de pecado, que para a sociedade era algo extremamente algo comum e possível. Hoje, quem sabe, muitas vezes, pessoas abrem mão de serem testemunhas, de testemunhar a verdade por medo daquilo que talvez possa vir lhe acontecer. Talvez para não perder amizades, talvez para não serem considerados pessoas menos importantes, enfim. Ainda hoje, muitas vezes, pessoas abrem mão de sua fé para preservar assim a sua vida, a sua reputação, seu status e, quem sabe, ainda muitos outros pontos dentro da sociedade. Assim, precisamos finalizar o nosso estudo, nosso tempo chega ao final, quando hoje queríamos abordar essa data comemorativa que nós lembramos de João, quando então também se lembra o martírio dele, né, no dia 29 de agosto, agora alguns dias atrás, nós lembramos o martírio de João Batista. E no dia 24 se lembra o nascimento, a natividade de João Batista. Então, João Batista é um personagem bíblico, temos nessa história bíblica que ele tem, então, duas datas que ele é lembrado. O seu nascimento e também o dia do seu martírio, o dia de sua morte. Quero convidá-los a orarmos pelos pedidos que chegaram até nós e também ainda se você gostaria de deixar o seu pedido ou agradecimento, pode fazê-lo nos comentários. Logo a seguir queremos orar na oração geral e incluir o seu pedido ou agradecimento. Mas antes disso quero convidá-los a ouvirmos uma canção que é um hino do Inário Luterano, que também nos prepara logo a seguir para a oração geral, aonde então queremos levar esses pedidos também para com o nosso Deus. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Quero chamar bem-vindos aqueles que estão aqui conosco, deixaram aqui o seu pedido de oração ou também de agradecimento. Temos aqui Rei Spunar, boa noite, pastor Ervino e a todos os irmãos. Cleonice Maier também deseja o seu boa noite, obrigado. Também está aqui Anselmo Yurki, boa noite, a paz do Senhor Deus a todos. Marilei também está dizendo boa noite, obrigado Mari por estar aqui, logo queremos orar também pela sua mãe, pela sua tia. Também está aqui Esther Arn, boa noite, dar graças a Deus que nos protegeu mais uma vez. Queremos incluir logo mais aqui no pedido também. Gisela Bauerman, boa noite, bom estudo a todos, é o desejo dela, obrigado.
Francisco Rodrigo dos Santos, boa noite a todos, é o desejo dele também. Doris Silva, sempre está aqui conosco, obrigado, Doris, um abraço. Manuel da Silva também está aqui, eles são aqui de Ponta Grossa, obrigado pela companhia. Edith Stepanski, ela, boa noite, peço oração para todas as famílias. Olha que legal, vamos orar logo a seguir por todas as famílias. Também está aqui Rose Lindson, boa noite, pastor, Deus o abençoe, obrigado, Rose. Logo queremos orar também pela sua família. Elvira Jablonowski também está aqui, boa noite, pastor. Peço oração para mim mesma, que sofri um acidente e fraturei meu joelho. Estou em casa me recuperando, e também para o meu namorado Rogério Lucas, de Baixo Gandu, Espírito Santo. Obrigado, Elvira. Logo queremos incluí-la na oração. Já tomemos nota aqui. Muito obrigado. Também está aqui Wilson Vandowski. Boa noite, pastor, a todos. Peço oração para minha família que está em casa. Ele que deve estar aí viajando, né, a trabalho, e a família em casa. E ele pede, então, que Deus assim guarde também a família dele. Obrigado, Wilson. Logo vamos orar também pela sua família. Jaqueline Reineck, boa noite a todos. Tudo de bom, é o desejo dela. Renita Cardoso, boa noite, pastor. Ela fala de Entre Rios do Sul, Rio Grande do Sul. Olha que legal. Temos gaúchos aqui também. Obrigado, Renita, pela companhia. Edilma Reineck, boa noite. Abraço para todos, é o desejo dela. Temos aqui também Almir Pesque, boa noite, assistindo a noite de oração, e que Deus nos abençoe. Peço oração para o Congresso Nacional, proteja os que vão viajar até Curitiba. E no dia 7, quinta-feira, teremos o início do Congresso Nacional dos Leigos em Curitiba, até domingo ao meio-dia. Vamos orar por todos que já estão viajando. Leila Yankee também está aqui, boa noite, pastor, Deus abençoe o nosso estudo. Odete Vens, que também traz o seu boa noite. Obrigado, dona Odete, pelo carinho. Rogério Yurk, um amigo, também está aqui. Boa noite, é o desejo dele. Abraço, Rogério. Obrigado sempre por estar aqui conosco. Carmelita Kronbauer também diz o seu boa noite. Paulo Kovalik também está aqui junto com a Aline, eles que são aqui pertinho aqui de Curitiba, né, pertinho de Ponta Grossa, né, São José dos Pinhais. Obrigado, Paulo e Aline, sempre por estarem aqui conosco. Elvira Heineke também está aqui, boa noite a todos. Ela fala de Santa Catarina, olha que legal. Obrigado aí também, Elvira, por estar sempre aqui conosco. Estela Barbato também está aqui, boa noite, é o desejo dela. Obrigado, Estela, um abraço. Wanda Gush também está aqui, boa noite, um abraço, bom estudo, é o desejo dela. Ricardo Schenck também está aqui. Boa noite, pastor. Um abraço, uma boa semana. Abraço para minha mãe Isolde, em Vitmarsum. Fico agradecido. Olha que maravilha. Obrigado, Ricardo. Um abraço, sim, para Isolde. Saudades aí de vocês, onde nós atendíamos aí a paróquia de Vitmarsum, né? Ricardo, um abraço para ti e também para sua mãe Isolde. Tudo de bom. Também aí aos amigos. Lucimar Strelov, boa noite, é o desejo dela também. Paulo Schreiber está dizendo que ele está assistindo. Obrigado, Paulo, sempre um forte abraço. Nilka Ruppel também traz o seu boa noite. Antônia Felipe, uma amiga, também está aqui. Boa noite, abençoado estudo bíblico, é o desejo dela. Ieda Neiver também está aqui, traz o seu boa noite. Obrigado, Ieda. Raquel Witt também está aqui, boa noite a todos, é o desejo dela. Obrigado, Raquel, por participar. Ela que fala lá do Rio Grande do Sul, né? Nelma Zager também está aqui, traz o seu boa noite. Vilma Aidam também traz o boa noite. Obrigado, Vilma, sempre por estar aqui. Rose Lindson, peço oração para minha família. Queremos orar, Rose, logo pela sua família. Muito obrigado pelo pedido. Raquel Witt, se possível, orar pelas vítimas de enchente na Serra Gaúcha. Olha aí, obrigado, Raquel, pelo pedido. E vamos incluir, sim, queremos orar por eles. Teve aí uma grande enchente no Rio Grande do Sul, principalmente na Serra, né, com ventos, né? E queremos orar, então, por todos também, que Deus assim guarde e cuide de todos.
Elmir Caetano também está aqui, obrigado pela companhia, seja sempre bem-vinda. E Reni Stelle, boa noite, pastor, um abraço, é o desejo dele também. Queridos amigos, queremos levar alguns pedidos ao nosso Deus em oração, neste momento da oração geral. Nós queremos orar por Mário Trelink, que está internado em Campo Largo, no Hospital do Rossio. Queremos orar também por Carlos, o irmão da Janete Vensky, que ainda está na UTI, que inspira cuidados. Queremos orar também por Elizabeth dos Santos, que está internada também, que Deus assim aguarde e abençoe. Queremos orar também pelo tratamento contra o câncer, né, de Sheila Aschenbaum, que também está em tratamento. Queremos orar que Deus assim dê força a ela. Queremos orar também pelos enlutados Cássia e também o esposo, né, da perda da Eduarda pelo câncer. Queremos orar então também por todos aqueles que passaram por e sofreram com a enchente na Serra Gaúcha, que Deus assim guarde a todos. Se tiver algum enlutado, que Deus também os conforte e que Deus permita que eles possam reconstruir aí as suas vidas. Queremos orar por todas as famílias, também pela família da Rose, orar também pelo Eluilson Bandowski, sua família que está em casa, pela Elvira Jablonowski, pela fratura no joelho, também pelo namorado dela, Edith Cezepanski também pede pela sua família, Esther Arndt agradece que Deus nos protegeu até esse momento, queremos orar também. Queremos orar por aqueles que Deus guardou com o dom da vida até o dia de hoje. Orar por aqueles que estão afastados do caminho de Deus, pedir que Deus Espírito Santo mova os seus corações e essas pessoas voltem ao caminho, né? Queremos orar por aquelas vítimas daquele acidente grave que aconteceu na BR-277, aqui bem pertinho de Ponta Grossa também, onde tivemos aí 5 vítimas, mortes, né? E muitas pessoas feridas, um engavetamento muito grande aí nesse final de semana que passou. Queremos orar por todos. Queremos orar também pelo Congresso Nacional dos Leigos, que começa na quinta-feira em Curitiba. Que Deus guarde as devoções, palestras, os debates e, claro, todos aqueles que viajam para o Congresso, que eles possam chegar em segurança e assim termos um bom congresso com a bênção de Deus. E também queremos orar por Deus ser, assim, o nosso Salvador e também o nosso Senhor, bem como pelos aniversariantes. Oremos ao nosso Deus dizendo assim: gracioso Deus e Pai, te agradecemos por mais este momento onde deste-nos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Hoje lembramos, no dia 29 de setembro, o martírio de João Batista. Um grande homem teu, um grande profeta que tu chamaste e ao mesmo tempo encheste de coragem e ousadia, para que anunciasse assim a tua palavra a todas as pessoas. E ele, Senhor, devido a isto também teve a sua morte, mas ele não abriu mão de sua fé. Permita, te pedimos, que nós também possamos ter esta coragem e ousadia e sempre anunciar o Cristo para todos. Olha, gracioso Deus, pelos enfermos que nós aqui citamos, pelos enlutados também, para que eles possam ter o teu conforto e a tua ajuda. Mas olhe também por aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em cadeiras de rodas, no quarto ou na UTI, ou também em casa. Guarde a todos, Senhor, com a tua graça e a tua misericórdia, mas também estenda o teu cuidado, paciência e amor sobre todos os familiares. E permita que o Espírito Santo possa sempre ser o guia de médicos e enfermeiros no cuidado e no tratamento de todas estas pessoas enfermas. Guarda, Senhor, as nossas famílias que estão em casa, aquelas que precisam de tua ajuda, do teu amparo, do teu consolo e também de tua orientação. Esteja com todos, Senhor. Obrigado também, te agradecemos que até aqui protegestes a cada um de nós, onde chegamos ao final de mais um dia sob o teu cuidado, proteção e bênção. Olhe, Senhor, por todos aqueles que sofreram algum acidente, pelos enlutados, pelos feridos, e permita que também possam te agradecer assim e te louvar por tu os teres guardado ainda e preservado eles em vida. E a teu tempo restabeleça-lhes a saúde, como também te apraz. Abençoe os preparativos do Congresso Nacional dos Leigos, que teremos em Curitiba, a partir de quinta-feira.
Abençoe as devoções, bem como também as palestras, os debates, e todos aqueles que já estão em viagem, aqueles que já chegaram, te agradecemos e louvamos, e aqueles que já estão viajando, que assim tu os guarde e os acompanhe, para que possam chegar em segurança até este momento, este local, e juntos termos aí um bom congresso com a tua bênção e proteção. Guarda-nos, Senhor, por tu seres o nosso Deus, fortalece-nos a fé em ti, e permita que sempre possamos levar as nossas orações, pedidos e agradecimentos a ti, na certeza de que a teu tempo tu nos ouves e assim tu também atendes a cada um dos nossos pedidos. Dá-nos também uma noite de descanso com o teu cuidado, proteção e carinho, e que amanhã possamos voltar aos nossos afazeres, alegres, contentes e novamente com saúde, para também no nosso trabalho te louvarmos e te agradecermos. Fica, querido Deus, com estes pedidos e agradecimentos, bem como também pela saúde da irmã do Francisco, a Sandra, guarde-a com o teu cuidado e com a tua proteção. Fica, Senhor, com estes pedidos, e se forem para o nosso bem e também por tua vontade, atenda-nos sempre pela tua graça e pelo teu favor, pois é em teu nome que nós pedimos e também agradecemos. Amém. Obrigado por todos, pela presença de todos, e trago o convite para a semana que vem, terça-feira, a partir das 20 horas, termos mais um estudo bíblico, quando queremos falar de uma das comemorações que muitas vezes é pouco lembrada dentro do calendário litúrgico, que é o Dia da Santa Cruz. Queremos ver por que o calendário litúrgico lembra a cruz de Jesus num determinado dia, dentro também do calendário litúrgico. E o que nós podemos aprender com isso? Temos aí muitas curiosidades e muitas novidades, quando queremos estudar sobre o Dia da Santa Cruz, o que ela tem a nos dizer e o que podemos aprender com ela. Semana que vem, 20 horas, na terça-feira. Também lembramos, se você gostaria de receber uma mensagem de esperança, todos os dias na parte da manhã, e também uma oração pelo WhatsApp, deixe o seu número aqui nos comentários ou entre em contato conosco e diariamente lhe encaminharemos uma mensagem e uma oração, que também serve como um momento devocional. Que Deus abençoe a todos com a bênção do nosso Deus, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado, irmãos, por toda a companhia, por estarem aqui conosco, e fica o convite para a semana que vem nos encontrarmos novamente. Quero convidá-los a ouvirmos mais uma canção, como Água Cristalina, de Carlos Magrão. E assim finalizamos aí esse nosso estudo desta noite. Um abraço. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor. Aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva. Uma abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz.